Olá! Bom, hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, parece que saiu direto de um roteiro de ficção científica. Totalmente. É uma trama que mistura base militar secreta, tecnologia alienígena, um cientista super controverso e, acredite, a tabela periódica, aquela da escola mesmo. É uma daquelas histórias que quanto mais você cava, mais estranha ela fica, sabe? E para ajudar a gente a organizar um pouco as ideias, a gente tá usando um artigo muito bom do site Multiverso Pop. Isso, o título já entrega tudo. Elemento 115. Ficção científica ou realidade oculta? Exato. E a nossa proposta aqui é exatamente essa. Seguir essa trilha. Como é que uma substância, o tal do elemento 115, saiu, dos fóruns de conspiração sobre OVNIs Da Área 51? e décadas depois aterrissou de verdade, com nome e tudo, na ciência oficial. É uma jornada fascinante. E a palavra é poderosa, porque o elemento 115 virou um estudo de caso perfeito de como uma narrativa bem contada captura a imaginação de milhões de pessoas. É uma ideia que corre, assim, numa pista paralela da ciência, sabe? Sim. E às vezes elas batem de frente, às vezes parece que vão se cruzar, e esse suspense todo já dura mais de 30 anos. Então vamos lá, vamos pro começo de tudo. O artigo do Multiverso Pop leva a gente pra 1989. Isso. Pensa no cenário. Muro de Berlim caindo, fim da Guerra Fria, e no meio do deserto de Nevada, um cara chamado Bob Lazar aparece na TV e, joga uma bomba no colo de todo mundo. Uma bomba gigantesca, praticamente. O Bob Lazar surge do nada com uma história, assim, de tirar o fôlego. Ele alega ter sido contratado para trabalhar num lugar chamado S4. S4? Uma instalação ultra secreta, supostamente subterrânea, ali perto da famosa Área 51. Até aí, ok, é uma base secreta. Mas o trabalho dele não era exatamente convencional, né? Nem um pouco. A missão que ele dizia ter recebido era basicamente fazer engenharia reversa. O problema é que o objeto dessa engenharia reversa eram 9 discos voadores. Naves espaciais que, segundo ele, não eram deste mundo. 9? E que estariam em posse do governo americano. Exatamente. Certo. Essa é a alegação que coloca qualquer um no centro de uma teoria da conspiração mundial. Mas onde o nosso elemento entra nisso tudo? Ele é o coração da história. O Lazar não disse só, eu vi OVNIs. Ele foi além. Ele disse, eu sei como eles funcionam. E o segredo, a peça central de tudo, era o sistema de propulsão. As naves, segundo ele, não usavam foguetes, nada que a gente conhece. Elas eram movidas por um reator que funcionava com um elemento químico. Deixa eu adivinhar. Super pesado, estável, que não existia na Terra. O elemento 115. Espera aí. Então ele não só descreveu a nave, mas deu o manual de instruções dela? O artigo detalha as propriedades desse elemento. E elas são... surreais. Completamente. Não era só um combustível. Nas palavras do Lazar, o elemento 115 era a chave para a gravidade. Para gravidade. Como assim? Ele dizia que, dentro do reator, esse elemento emitia uma onda gravitacional. E as naves tinham amplificadores que podiam focar essa onda, permitindo que elas, dobrassem o tecido do espaço-tempo. Dobrar o espaço-tempo? Ok. Elas poderiam viajar distâncias astronômicas quase que instantaneamente, sem inércia, fazendo curvas de 90 graus em velocidades absurdas. Tá. Dobrar o espaço-tempo é o tipo de frase que soa como ficção científica pura. Coisa de Star Trek. O que fez a história do Lazar ter tanta força e não ser só mais uma alegação qualquer? Porque, vamos combinar, é uma alegação bem absurda. Aí que tá o pulo do gato, e o artigo aponta isso muito bem. O Lazar não era vago, sabe? Ele dava detalhes técnicos. Certo. Detalhes que, pro público leigo, soavam incrivelmente plausíveis. Ele não dizia, é mágica. Ele descrevia um processo. Um processo científico. Exato. Dizia que era preciso bombardear o núcleo do elemento 115 com prótons para ele liberar antimatéria. Essa reação de antimatéria com matéria geraria uma quantidade de energia absurda. Que, por sua vez, alimentaria os amplificadores gravitacionais. Isso. Entendi. Ele usou uma linguagem que soava científica, mesmo que ninguém pudesse checar. Reator de antimatéria soa muito mais convincente do que motor mágico. É a marca de um bom contador de histórias. Exatamente. Ele vestiu a história com um jaleco de laboratório. E isso foi o suficiente para criar uma legião de seguidores. A história dele tinha o drama da conspiração e a sofisticação da física de ponta. Era irresistível. E por décadas, a história ficou nesse limbo, né? Para a comunidade ufológica, era um evangelho. Para a ciência, era um não assunto, uma fantasia. Totalmente. Até que a ciência, que não estava nem aí pro Bob Lazar, resolveu, sem querer, jogar um balde de gasolina nessa fogueira. E é aqui que a trama dá uma guinada espetacular. Uma guinada que ninguém esperava. Passam os anos e a gente chega em 2003.
O artigo do Multiverso Pop destaca bem esse momento. Uma equipe de cientistas, uma colaboração entre um instituto na Rússia e um laboratório na Califórnia, anuncia algo histórico. Eles conseguiram sintetizar, criar, em laboratório, um elemento com 115 prótons. O elemento 115 era real. Era real. Uau! Eu consigo imaginar a reação de quem acompanhava a história do Lazar. Deve ter sido a validação definitiva, um eu avisei gigantesco. Com certeza. Porque agora não era mais uma alegação, era um fato científico publicado, revisado. Foi um prato cheio. E a coisa ficou ainda mais séria. Demorou um pouco, mas em 2016, a UPEC, que é tipo a entidade que manda na tabela periódica, A chefona da química. ela validou oficialmente a descoberta. O elemento 115 entrou para o clube, recebendo o nome de Moscóvio, símbolo MC. Ok, então chegamos no ponto crucial. A ciência confirma a existência do elemento 115. Isso carimba o passaporte da história do Bob Lazar. Ele estava certo o tempo todo. É aí que a história fica ainda melhor. Porque a resposta é um sonoro não exatamente. E o diabo, como sempre, está nos detalhes. Claro. O artigo é muito claro sobre a diferença fundamental entre o elemento do Lazar e o Moscóvio dos cientistas. E qual é essa diferença? Estabilidade. Ou melhor, a falta dela. O Moscóvio, criado em laboratório, é absurdamente instável. Instável. A vida dele é medida em milissegundos. Assim que ele é criado, ele decai, vira outros elementos. Ele some num piscar de olhos. Milissegundos, isso tá anos-luz de distância de ser um combustível estável que pode ficar numa nave por, sei lá, milhares de anos. Não dá nem pra guardar num potinho. Exatamente. O Moscóvio, o Mac, não tem nenhuma das propriedades milagrosas descritas pelo Lazar. Ele não gera onda gravitacional, não produz antimatéria. Ele é só uma curiosidade de laboratório. Importantíssima para a física, claro. Mas... inútil como combustível. Isso. E é essa discrepância que alimenta o debate até hoje. Então, para os céticos, a descoberta do Moscóvio instável foi o prego final no caixão da história. Eles podem dizer: viram? A ciência achou e não tem nada a ver com a sua fantasia. Caso encerrado. Essa é a visão cética, sim. Mas para quem acredita, essa descoberta não foi o fim da história. Não. Pelo contrário, foi só um novo capítulo. E eles têm uma resposta na ponta da língua para essa questão da instabilidade. E qual é o contra-argumento? O argumento deles é o seguinte: claro que o elemento que vocês criaram é instável, vocês criaram um isótopo fraco. O elemento 115 das naves é um isótopo diferente, muito mais pesado e estável. Ah... E para dar base a essa ideia, eles se agarram a um conceito que é real na física nuclear: a teoria das ilhas de estabilidade. Ilhas de estabilidade. O que é isso exatamente? É uma teoria que prevê que, conforme a gente vai criando elementos cada vez mais pesados, a maioria vai ser super instável, como o Moscóvio. Certo. Mas, em certos números mágicos de prótons e nêutrons, a gente poderia encontrar ilhas, regiões onde os elementos seriam surpreendentemente estáveis. Estáveis por quanto tempo? Minutos, dias ou até milhões de anos. A ciência ainda não chegou nessas ilhas, mas a teoria diz que elas devem existir. Ah, entendi. Então é quase um argumento que não dá pra provar que é falso, né? Exato. Para os crentes, o elemento do Lazar tá numa dessas ilhas que a nossa ciência ainda não alcançou. Se a gente não acha, é porque não procuramos direito. É uma brecha muito conveniente na história. É a brecha perfeita. Porque âncora uma alegação fantástica num conceito científico real, ainda que teórico. E isso mantém a chama do mistério acesa. E no fim das contas, se a história é 100% verdade ou 100% mentira, quase deixou de ser o ponto principal. Exato, porque a ideia do elemento 115 criou vida própria. Virou um monstro cultural completamente independente de fatos ou provas. E o artigo do Multiverso Pop analisa muito bem esse legado. É fascinante ver como essa história se infiltrou na nossa cultura. O artigo destaca 3 grandes áreas de impacto. A primeira, e talvez a mais divertida, é a ficção científica. Claro. O elemento 115 virou sinônimo de combustível mágico de nave espacial. Então é central para a história. Sério? Sim, lá ele é chamado pelo nome antigo, é Nunopitendium, e é a fonte de energia para armas, teletransportadores. É incrível pensar que para milhões de jovens o primeiro contato com física de partículas não foi na escola, foi lutando contra zumbis. É impressionante. E a segunda área de impacto, claro, é o próprio universo da ufologia e da conspiração. A história de Lazar mudou o jogo. Mudou o nível da conversa. Antes dele, as histórias eram sobre luzes no céu. Depois, a conversa ficou mais técnica. Verdade. As pessoas começaram a debater propulsão gravitacional, isótopos estáveis, reatores de antimatéria. Ele deu uma linguagem pseudocientífica para o movimento, o que deu um ar de seriedade que não existia. A Área 51 virou o que é por causa dele. E tem uma terceira área, que o artigo menciona, que é até irônica.
o interesse que isso tudo gerou pela ciência de verdade. Sim, é um efeito colateral bizarro e até positivo. A popularidade da saga do elemento 115 fez muita gente curiosa e pesquisar o que são elementos super pesados, o que é a IUPAC, o que são as tais ilhas de estabilidade. A pessoa começa vendo um documentário sobre aliens e termina lendo sobre física nuclear na Wikipédia. É um caminho meio torto, mas que no fim leva à curiosidade científica. É uma jornada em tanto, né? A gente começa com um suposto físico trabalhando em OVNIs e termina discutindo como narrativas despertam o interesse por física de ponta. O próprio site Multiverso Pop conclui que o elemento 115 é hoje menos um elemento e mais um símbolo. Exatamente. O artigo trata como um convite para questionar o que está por trás das cortinas. A história toda ilustra perfeitamente como uma ideia pode viver nesse território cinzento entre o fato e a ficção que a gente quer que seja verdade. Ela nos força a pensar por que a gente acredita no que acredita e também sobre o que é preciso para uma história se tornar mais poderosa que a própria realidade, né? Porque no fundo a história do laser continua de pé não por causa de provas, mas pela ausência delas. Exato. E isso nos leva a um ponto final que o artigo levanta e que é um verdadeiro paradoxo. Qual? As alegações do Lazar sempre foram atacadas porque ele não tinha provas concretas. Nenhum diploma, nenhum registro de emprego, nenhuma amostra do elemento. Ele não tinha nada. O que, para qualquer cético, é o fim da linha. Sem prova, sem credibilidade. Certo. Mas aí a gente entra no paradoxo clássico de quem denuncia um programa secreto. Se o trabalho é black, ultra secreto, a primeira coisa que o sistema faria seria apagar todos os registros da sua existência. Seu diploma some, seu histórico de trabalho é deletado. Exato. A própria natureza do segredo exige que a pessoa que o revela seja publicamente desacreditada e desprovida de provas. É o paradoxo do denunciante, o pega 22 da conspiração. A ausência de prova é, para os crentes, a própria prova de que o segredo era muito bem guardado. Precisamente. Se ele tivesse todos os documentos, diriam que o programa não era tão secreto assim. Uau! E isso nos deixa num lugar desconfortável, mas muito importante para se pensar. Como é que a gente diferencia uma alegação extraordinária sem provas de um encobrimento extraordinário que apagou todas as provas? A história do elemento 115, no fim das contas, não nos dá a resposta. Mas ela nos obriga a fazer a pergunta.